Eu não me liguei qual foi o texto que o irmão leu, foi Tiago, né? Capítulo 4. Certo. Muito bem. Eu encostei aqui nesses dois capítulos de Isaías, que é uma passagem de 37, 36, 37. É uma passagem que fala sobre uma narrativa muito interessante. Eu lendo esse livro, eu sei que do ponto de vista assim de palavras, né? Eu chamo de guerra cultural, né? Nós temos uma guerra cultural ali de palavras. De um lado, os representantes do reino de Ezequias. De um lado, esse representa o lado da luz, o lado de Deus. De outro lado, os representantes do rei Senaqueribe. E eles vêm com muita arrogância, como eu falei na doutrina retrasada, e eles expõem todo o conteúdo das suas palavras, do seu discurso. Só que na semana passada eu passei aqui com os irmãos e eu pude também apreciar o texto do 37 em diante sobre a questão de como se posicionar, de como se contrapor ao discurso que eu falei até atual, o discurso de Rabsaque, o discurso da incredulidade, o discurso onde Deus sai de cena e prevalece o antropocentrismo, o homem sempre procurando ser o principal da história, mas o homem é apenas um detalhe desta grande obra, porque o principal é Deus. Então, eu pude observar algumas ferramentas que o próprio Ezequias utiliza, né? Porque diante de uma palavra exaltada, como se você for como diz assim, se você for com toda a ferocidade também, você acaba brigando. Mas aí a humildade vai adiante da honra, né? A humilhação perante Deus abate toda a exaltação humana. Uma segunda ferramenta que eu pude analisar no capítulo 37, para vencer essas narrativas assim de soberba humana, de um discurso teologicamente que tira Deus de cena e coloca o homem como centro, é a questão, né? Porque quando eu até li hoje em Romanos, tem momentos na sua vida que falta palavras de oração. Falta palavra de oração. Carlinhos, hoje eu estava me lembrando de uma canção de um pastor que enquanto eu meditava, essa canção tu já cantou aqui sobre, o hino é do pastor Armando Filho, Deus sabe por quê. Porque quando não se sabe explicar o inexplicável, Deus sabe o porquê. O homem não consegue explicar muitas coisas, mas Deus sabe o porquê. Então, muitas das vezes faltam palavras na oração. E o que nós vamos orar? O que nós vamos dizer diante de Deus? O que nós vamos se expressar? Aí eu falei que a ferramenta número 2 era você pedir um apoio de alguém que intercede. Ele pediu o apoio do profeta, filho de Amós, Isaías. Uma terceira ferramenta que eu falei foi sobre você ouvir, você parar de ouvir notícia ruim e você ouvir o bom conselho de Deus. A palavra, ela funciona como uma ação terapêutica. A Bíblia diz que a tua palavra restaura a alma. Quando você estiver só o caco, abatido, sem força, aí você para tudo, você ouve o que Deus fala na sua palavra, nas promessas. Aí a Bíblia diz, quando o Salmo 119, quando o salmista estava angustiado, atribulado, e diz que as tuas palavras foram a minha esperança em meio à tribulação. Uma outra ferramenta que nós podemos utilizar, que ela está quase conjugada, foi que eu disse isso das palavras de Rabsaque. Agora o próprio Senaqueribe envia uma carta escrita, cheio de
desafio, de arrogância. Aí o que Ezequias faz com a carta? Vai lá no altar, o irmão até falou, pega o problema, pega o teu problema e coloca diante do altar. Senhor, está aqui a carta, apresento a ti a afronta de Senaqueribe. A afronta, o Senaqueribe pode ser alguém bem próximo de você, que te afrontou, aí você vai ficar só orando por ele, porque quem sabe ele é uma pessoa que precisa de Jesus. Glória a Deus, precisa de oração. Então, uma outra ferramenta que ele se utiliza, que é o que eu quero nesta noite falar sobre essa ferramenta, que está no capítulo 37, o versículo de número 15. O que diz o versículo 15? E orou Ezequias ao Senhor, dizendo, eu até citei essa parte aqui, que Ezequias, num primeiro momento de angústia, de abatimento, não tinha palavra de oração. Aí depois que Isaías confortou ele com a boa palavra de Deus, não temas, o Senhor vai estar contigo, Ezequias, e tal, só palavra de força. Aí agora Deus enche de esperança o coração de Ezequias, mas ele expressa diante de Deus em oração. Eu me lembro que uma palavra que eu falei, que dos exercícios espirituais mais difíceis da gente exercitar é a boa prática da oração. Não é verdade? Se algum irmão aqui fosse arriscar a fazer assim uma caminhada, aí você vai dizer, pastor, eu estou com um excesso de peso, não dá não para me correr não, porque é muito excesso de peso, para não dizer outras palavras, né? Mas aí você tem que começar a caminhar. Eu sei que a corrida é longa, não adianta você se entregar a correr, não, você vai, como diz Jacó, eu vou no passo do gado. Você vai correndo no passo do gado, você vai devagar. E um pedido que os discípulos fizeram para Jesus em Lucas capítulo 11, é um pedido muito especial. Eu gostaria de frisar esse pedido nessa noite para os irmãos sobre a questão da prática da oração. É Lucas capítulo 11, irmãos, os apóstolos foram enviados por Jesus, fizeram muitos milagres, né? Muitas coisas boas, mas eles ficaram admirados com Jesus. Era uma prática que Jesus tinha. Todo amado, antes de qualquer evento, antes de comer meio pão com café, meu Deus, irmão não come meio pão com café não, só um carioquinha, né, irmão? Não, é porque a gente está tão acostumado com esse mundo material que a gente já acorda logo querendo saber as notícias de quem foi que não sei o quê, a gente quer saber logo de alimentar o corpo, mas o Senhor Jesus ensinou uma coisa muito importante para nós sobre essa questão da comunhão com o Pai. Os irmãos lembram desse texto de capítulo 11, o versículo de número 2? Não, é o primeiro mesmo. Aconteceu que estando Jesus estando a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse, um dos discípulos, Senhor, ensina-nos a orar. Irmãos, esse é um pedido que cada um de nós devemos fazer. Mas é claro, toda lição, ela tem a teoria e tem a prática. Ensina-nos a orar. Irmãos, eu acredito que essa deve ser uma lição que nós temos que aprender, né, vou nem dizer como é o nome, pandemia, né? Pandemia. Eu descobri o significado, você sabe o que significa esse nome, sabe? Né? Por exemplo, uma doença que se estendeu por todo o mundo, é a chamada pandemia. Esse é um momento muito difícil
que nós devemos aprender o exercício da oração. A oração nunca vai fazer falta, sempre nós precisamos de treinar, de se edificar, de buscar o caminho da oração. Glória a Deus. Então, nesta noite, nós queremos aprender com vários homens de Deus. O próprio Jesus é especialista nisso. Jesus ensinou os discípulos a orar. Quando orardes, não useis de vãs. Tem gente que acha que a oração dele tem que ser várias palavras. Aí Jesus, não é pelo muito falar que você vai ser ouvido. É pela qualidade, não é pela quantidade de palavras. Não é pelo muito falar. Os muçulmanos, eles têm esse treinamento, né, esse exercício. E muitas vezes até os judeus, no tempo de Jesus, eles tinham uns horários de oração, que onde eles estivessem, eles faziam aquelas orações publicamente e tal. E aí Jesus disse que nós temos que procurar um lugar secreto, né? Tem até um filme, né, chamado Quarto de Guerra, que você tem que procurar um lugar secreto para você aprender essa arte aqui. No início, talvez a gente comece a orar, daqui a pouco a gente está sonhando, porque o cansaço é tão grande que o irmão acaba dormindo. Mas quem sabe você tem que lavar o rosto e dar uns pulinhos e orar em pé, para não dormir de joelho. Mas se por acaso você dormir, não se envergonhe não. Pelo menos você está igual aquela mulher, né, que dormiu aos pés de Boaz. Não, você está dormindo aos pés do seu noivo celestial, que é Cristo. Ele entende as suas fragilidades, as suas fraquezas, mas Ele deseja que nós percorramos esse caminho, porque esse caminho é um decreto oficial do rei, mas não é do governador do estado do Ceará, não é do presidente da República, não é do presidente do Senado, não é do presidente da Câmara, não é um decreto dos 11 ministros do STF, não, é um decreto editado pelo próprio Deus, através do rei Salomão. Não é assim? Salomão, o Senhor diz, pede o que quiseres que eu te dê. O cheque em branco, o que você quer que eu te dê? Salomão pediu sabedoria a Deus. Mas quando Salomão inaugura o templo, o que Salomão faz uma promessa lá? O que ele diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus pecados, orar, buscar a minha face, eu vou perdoar o meu povo dos seus pecados. Eu vou restaurar o meu povo. E eu vou restaurar a terra dele. Eu vou trazer a restauração da terra. Essa terra, fala da terra mesmo, da fome, da escassez, das plantações. Mas no sentido espiritual, ela fala da terra do nosso coração, que está deserto, que está seco, que está sem vida, que não frutifica mais, que não se deleita mais. Então, o decreto do rei, ele vai aperfeiçoar tudo isso, quando houver confissão, quando houver essa restauração da terra do nosso coração. Glória a Deus. Então, irmãos, esse processo do ensina-nos a orar, a gente pode aprender com Paulo nas suas cartas paulinas. Até o irmão citou no domingo, foi que tu leu sobre a oração de Paulo aos Efésios. Tem vários motivos para orar. Paulo ensinou a Timóteo, no capítulo 2 da sua primeira carta, para fazer orações por todas as autoridades, orar por esses homens que estão em eminência, para que Deus dê sabedoria a eles, né? O próprio Jeremias ensinou o povo dele. O povo estava aqui eu já estou falando de uma história, além dessa história que eu estou falando aqui, que eu vou me reportar aqui. Quando o povo estava lá na Babilônia, não tinha templo, só tinha um templo, mas era um templo pagão.
Aí o povo tinha que se reunir, fizeram tipo umas sinagogas, uns lugares de reunião. Aí o Senhor disse para o povo, disse, olha, fique na cidade, orem pela paz da cidade, porque se vocês orar pela cidade, porque a cidade muitas vezes tem um cenário de violência, um cenário de criminalidade, um cenário onde há mortandade. A gente vê que há um destaque da mídia por essa questão das mortes, por essa doença. Mas sempre houve morte no quesito violência urbana. A violência tem deixado muitos jovens na sua flor da idade. Então, a palavra de Deus nos orienta a orar pela paz da cidade, a orar pelas autoridades constituídas, a orar até mesmo pela obra missionária, irmã Luísa. O Senhor disse assim em Mateus capítulo 9, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Orai ao Senhor da seara para que Ele possa preparar, salvar, preparar e enviar. Tudo isso é um processo do discipulado. Está entendendo? Porque Deus salva uma pessoa. Agora eu estou salvo, vou ficar aqui só sentado. Vou cantar o hino 115. É verdade? Não, irmão, para com essa história aí. Descruze os braços. Como diz a cantora Creuza, né? Lá. Como é, cara? É tempo de descruzar os braços. Não, agora eu já estou na igreja. Não, irmão. Vamos praticar aqui o exercício da oração. Deus tem algo para desenvolver na sua vida. Você tem um dom, irmã. Você tem um dom, irmão. Você tem que desenvolver os dons de Deus. Glória a Deus. Estão entendendo? Então, o próprio Jesus ensinou a prática da oração, pedindo para que Deus levante obreiros para a sua obra. Glória a Deus. Irmão, se nós meditarmos na oração de Ezequias, nós podemos observar aqui que o rei Ezequias, depois desses momentos difíceis de embate, né, de guerra, de medo, pavor, esse era o sentimento, mas agora ele está mais, o coração, na quietude do Espírito Santo, estava mais preparado para orar. Não faltou palavras. E ele fez uma oração, né? Os irmãos dizem assim, tem uns irmãos que não quer que a oração seja muito cumprida, né? Aí como é que eles dizem? Irmão, faça uma oração de fogo aí. Aquela oração de Elias. Os irmãos viram quanto tempo deu a oração de Elias? Bem pouquinho, não deu nem 5 minutos, nem 2 minutos. Mas pensa na oração, não foi muita palavra não, viu, irmão? Eu não sei se vocês até lembram a constituição das orações. Como é que ele diz? Senhor, eu sou teu servo, segundo a palavra, eu estou aqui. Aí depois, prova hoje que tu és Deus e que eu sou enviado por ti. Manda fogo do céu, consome o holocausto. Quando Elias fechou a boca, lá vem fogo. Queima o holocausto, lambe o fogo passa sobre as águas, tinha uma porção d'água, e o povo todo abriu ali o coração, e realmente constatou que apesar de Baal de um Deus Baal ter um representante, mas o Deus invisível, que era o Deus de Elias, era o Deus que enviava fogo, glória a Deus, e envia chuva também. É outro momento que nós precisamos orar, para que Deus mande chuva sobre a terra, glória a Deus. Não somente chuva física, mas a chuva de graça, conforme o hino da harpa 01, glória a Deus. Irmãos, o Abacuque ensinou a igreja a orar pelo avivamento, porque há momentos na história de crises, em que as pessoas entram numa derrocada espiritual, que elas não sentem mais vontade de orar, que elas não têm mais, eu até falando isso para a menina hoje, de 2 anos que não vai para a igreja, vai chegar um tempo que não sente mais vontade de ir para a igreja. Então ele ora a Deus, aviva, Senhor, a tua obra, no meio dos anos, aviva a tua igreja, não deixa o teu povo morrer, não deixa o teu povo se apagar, não deixa o teu povo esfriar na fé,
A oração para que Deus avivasse a nação de Judá. É a mesma oração que nós temos que fazer hoje. Glória a Deus. A oração diante da perseguição. A oração diante do problema. E aqui eu pude perceber no capítulo 37, ainda no 37, quando ele disse no versículo que eu li, qual foi o versículo que eu li? O 15, o 16. O versículo 16 do capítulo 37, ele vai fazer uma oração, são poucas palavras, é do 17 até o 20. Mas acompanhe comigo a oração de Ezequias. Ele ora. Se eu fosse falar sobre o Pai Nosso, né? O Pai Nosso, ele tem toda a constituição dos elementos que tem que constituir a oração do servo de Deus. Mas aqui na oração de Ezequias, ele ora ao Deus. Ele começa ao Senhor dos Exércitos. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas Ezequias está numa guerra, como eu falei, uma guerra de palavras. Inicialmente, de ameaça. Pelo menos Senaqueribe tinha um exército à sua disposição. Me parece que o que consta na Bíblia, um exército de uma composição de aproximadamente 185 mil soldados, pronto para batalha, pronto para a guerra. Como é que uma cidade aquartelada, aglutinada, medrosos podiam se defender? Eles, de uma forma ou de outra, eles iam abrir uma brecha na fenda da muralha. E Ezequias estava agora temendo, mas ele disse: Senhor dos Exércitos. Em outra palavra, ele estava clamando ao Senhor que tem o domínio dos exércitos terrestres e dos exércitos celestiais. O próprio Eliseu, quando ele estava lá numa cidade, e Deus revelava a Eliseu os planos militares daquele inimigo da nação do Reino do Norte. Então Eliseu, quando naquela manhã acordou, e lá estava o seu servo, e ele percebeu que a quantidade de gente estava cercando a cidade. O servo foi lá e disse: meu Eliseu, negócio que nós vamos morrer agora. Porque o que tem de gente aí para pegar a gente. Aí ele faz a oração: abre os olhos do moço. Quando ele abriu os olhos, você sabe o que foi que ele viu? O Senhor dos Exércitos já estava com os exércitos dele acampados ali, em torno de Eliseu. Ainda disse: maior é os que estão conosco, é o Geazi, né? Do que os que estão com eles. Então, irmãos, ele ora, invoca o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus que é o Deus da guerra. Ele não perde uma batalha. Glória a Deus. Essa que é a verdade. Mas muitas vezes nós podemos perder uma batalha, mas Deus vai nos dar vitória durante a guerra no final. Glória a Deus. Muitas vezes nossos soldados são feridos, são abatidos, né? O soldado ferido, irmãos, é aquela pessoa que no campo de guerra ele foi atingido por um dardo do adversário. Então ele está ferido. E numa guerra nós precisamos, como eu posso dizer aqui, consolar os familiares dos que perderam. Temos que curar os que estão feridos. E temos que estimular os que estão na guerra para não retroceder na guerra. Amém? Por isso que nós temos que orar ao Senhor dos Exércitos, ao Senhor que cura, ao Senhor que sara, ao Senhor que tem... Aqui, veja bem, eu vou adiantar aqui mais um pouquinho, ainda lendo o versículo de número 16. O Deus de Israel que habita aonde? Entre os querubins. Uma palavra que nos chama a atenção. Ele fala o Deus de Israel. Claro que Deus não é um Deus tribal. Não é o Deus exclusivista. Não. Mas Israel aqui representa um povo que fez uma
aliança com Deus. Eu não sei se vocês lembram do caso, irmãos, de Josué capítulo 9, quando não sei se é os jebuseus, não, um povo daquela terra, fizeram uma aliança com Josué. E aí fazer uma aliança era tipo assim: olha, eu estou comprometido contigo, tu está comprometido comigo, se tu entrar na guerra eu vou te ajudar, se tu precisar da minha ajuda eu vou te ajudar. Então a aliança era mais ou menos isso. Quando os povos, na verdade, enganou a Josué, e eles estavam precisando de ajuda, estavam em guerra, então Josué partiu para ajudar eles, glória a Deus, porque por causa da aliança. Então Ezequias está lembrando aqui para Deus, o Senhor dos Exércitos: tu és o Deus de Israel, em tua presença, tu habita entre os querubins. Ele está falando que lá em Jerusalém havia o santo dos santos, ali estava aquele santuário, ali estava lá o altar do santo dos santos, ali estava uma tampa sobre o altar do propiciatório, com 2 querubins, como sendo a cópia do original, que o original está no céu, e Deus habitava em Jerusalém. Deus estava ali, presente. Ele está dizendo: olha Deus, os inimigos estão se levantando contra a nós, mas tu estás aqui presente, a tua aliança vem nos socorrer, Senhor, vem nos ajudar, tem misericórdia. Nós podemos ser aniquilados a qualquer momento, nós estamos em guerra, nós estamos em perigo, nós estamos sofrendo um perigo de um ataque. O Senhor é o Deus de Israel. E tem uma palavra para dizer para os irmãos, que certamente você já deve, quando eu falo que Cristo, Ele derramou o sangue dele na cruz, Ele instituiu a aliança de novo com o homem. E nessa aliança Ele removeu todos os obstáculos. Não tem mais nenhum sacerdote. Agora você mesmo, cara a cara, é só você e Deus. Em nome de Jesus, você vai adentrando no santo do santo. Você vai levando tuas dores, você vai levando os teus traumas, você vai levando a doença que está te atingindo, você vai levando os teus problemas, você vai levando a angústia que está no seu coração, você vai levando o problema do outro, você vai lembrando o nome de alguém, porque o sacerdote, ele levava o nome das 12 tribos de Israel, ele apresentava diante de Deus, diante do Santo dos Santos: olha aqui para o teu povo precisa do socorro. E assim também cada um de vocês agora, cada um de nós, temos liberdade, fizemos uma aliança com Deus, vamos no Santo dos Santos e vamos expor a nossa adoração, o nosso reconhecimento, que Ele é o Deus da aliança, que Ele é o Deus que começou a boa obra, que Ele é o Deus da guerra, que Ele é o Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se e Ele te guarda. Se por acaso você foi atingido, não se preocupe, é só permissão de Deus, mas nenhuma arma prosperará contra a tua vida, porque Deus a julgará. Deus vai tirar todos os efeitos do mal, de todo dardo inflamado, mas quando tudo estiver diante do altar, no Santo dos Santos, o sangue de Jesus tem poder para você ter acesso à presença de Deus. Irmãos, quando a gente descobre essa verdade, a gente vai depositar tudo, a nossa ansiedade lá, os nossos medos, as nossas limitações e principalmente a dor de alguém que está padecendo. Meus irmãos em Cristo Jesus, aqui diz o texto, uma outra coisa, esse versículo de número 16, do 37 de Isaías, ele diz que o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra. Ele não é o Deus de Israel, mas Ele é o Deus de todos os reinos da terra. Glória a Deus.
Veja que ele entra em aliança com o povo, mas ele é o rei, ele é o Deus de todas as terras, de todos os reinos. Sempre os homens, na sua tirania, quiseram ter domínio sobre os homens. E usaram de todas as formas, até matando. Se você ler a história, esses grandes conquistadores, o sangue está neles, porque eles mataram gente para ocupar o cargo. Se lá a história da Bíblia, pelo amor de Deus, o filho de, como é o nome dele? Jerubaal, é? Aquele que estava lá malhando trigo no lagar, Gideão. Um dos filhos dele, que ele teve muitos filhos, mas teve um filho com a concubina. E esse camarada, sabe, ele quis mandar nos outros. Mas sabe como foi que ele mandou? Pegou os 70 filhos de Jerubaal, ele chamava de Jerubaal, porque ele combateu contra Baal. Botou numa pedra lá, matou tudinho. Pá! Matou todos os irmãos para tomar o lugar do irmão, para ser o rei. Ainda fez promessas lá, que Jotão, o único irmão que sobrou, fez uma parábola. A parábola que a floresta pediu para uma das árvores assumir o reinado da floresta. A oliveira disse: eu não vou deixar as minhas credenciais para dominar. A oliveira do mesmo jeito. E a videira também. Aí veio o espinheiro. O espinheiro disse: eu prometo que eu vou dar sombra para todo mundo. Onde é que espinheiro dá sombra? Parece aquelas propostas políticas que o cara promete que nunca vai cumprir. Não cumpre não, porque não dá sombra não. Espinheiro não dá sombra não. Ele prometeu muita coisa e dominou. E massacrou, e matou gente. Em tudo para querer dominar as pessoas. Mas o nosso Deus, Ezequias reconhece que Deus, ele reina sobre as nações. Ezequias reconhece que Deus, ele é soberano sobre as nações. Ezequias reconhece que o mundo está numa situação de bancarrota, mas o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus dos exércitos, o Deus da aliança, o Deus que enviou Jesus, ele ainda tem o domínio sobre os céus, ele tem o domínio sobre a terra. Na oração ele diz: faça segundo a tua vontade, o que é executado no céu, faça, registre-se aqui na terra, venha a nós o teu reino. Mas o reino de Deus não é um reino físico, é um reino que tem que começar dominando o coração dos homens e das mulheres, para serem conforme o coração de Deus. Essa também faz parte da oração, que o reino de Deus venha sobre a terra. O reino é o caráter de Cristo ser implantado em cada um de nós. Amém? Então, irmãos, o versículo de número 16, aqui é só um início, é uma forma de reconhecimento, de adoração, diante da grandeza, a pequenez de Ezequias. Ezequias está confiante que Yahvé Sabaoth, o Senhor dos exércitos, é o Deus que toma a frente. Glória a Deus. Irmãos, deixe-me andar mais um pouco aqui, se o tempo permitir. Mas eu quero dizer para vocês que nesse texto aqui de versículo, ele ainda diz que ele é o Criador. Só o versículo 16. Só nesse versículo 16, ele reconhece que Deus é o Criador. Ele é a obra dele, reconhece a obra dele. Quando Deus ordena, diz o Salmo 104, ele renova a face da terra. No princípio, ele criou os céus e a terra estava por um momento sem forma e vazia, e ele começou a recriar, ele começou a restaurar, ele começou a renovar, ele começou a colocar em ordem, colocou em ordem o sol, a lua, as estrelas, ele edifica a terra, e ele coloca o homem para ser o administrador dela. Glória a Deus, ele é o Criador. Quando a criação estava quase como que
sem esperança, o Filho de Deus morre na cruz, a natureza expressa a sua dor. Quando houve trevas sobre a terra, o sol escurece, houve terremotos, e ali a natureza expressa a sua adoração. Aquele que estava morrendo na cruz, o próprio Cristo Jesus, o Criador, o Verbo que se fez carne, e sem ele nada do que foi feito se fez, porque nele estava a vida. Ele que, pela sua palavra, o Verbo de Deus, tudo veio à existência. Glória a Deus. Irmãos, mas tem coisa que a oração você não pode fazer assim: Senhor, abençoa o pacote geral. Não, faça isso não, irmão. Tem que ser mais específico. Senhor, o negócio está difícil. Eu não vou fazer uma oração aqui geral, não. Eu vou ser bem específico na minha oração. Sabe o que é, Deus? O versículo 17. O que diz, irmãos? O 37. Diz a palavra: inclina, Senhor, os teus ouvidos, ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para te afrontar, o Deus vivo. Você sabia que tem alguns salmos que eles são imprecatórios, né? Tem irmãos que dizem que nós não podemos fazer oração de feiticeiro, mas nós temos que orar contra as injustiças. Este homem, ele se levantou frontalmente contra o próprio Deus vivo. E é interessante que a gente acha que o que nós falamos aqui não tem nada a ver. Eu falo o que eu quero, o que eu penso. Você está puramente enganado. Senaqueribe achou que tinha o poder para falar o que ele quisesse contra Deus. Mas olha o que o Senhor revelou nos evangelhos de Lucas, ou melhor dizendo, de Mateus. E diz que toda palavra frívola, capítulo 12, versículo 37, toda palavra que os homens falarem, você está entendendo? Deus vai entrar em juízo contra esses homens, irmãos. Irmãos, o negócio aqui é sério. O que nós temos ouvido de besterol, de homens sem sabedoria, de se levantarem contra Deus, irmãos. Apenas Deus olha do céu e ri da falta de temor, né? As pessoas não têm mais temor a Deus. Mas o texto também fala para os crentes. Os crentes, sim. Quantas vezes nós ferimos um ao outro? Quantas vezes nós machucamos um ao outro com as nossas palavras? É o Mateus 12, 37. Não sei se os irmãos encontraram. O homem, eu vos digo que toda palavra ociosa, em outras traduções é frívola, que os homens disserem, hão de entrar, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras tu podes ser justificado, e por tuas palavras tu serás condenado. Então ele está fazendo um pedido específico. Está sendo confrontado por Senaqueribe. Ele diz: olha, Senhor, inclina os teus ouvidos. O Senhor ouviu o que Senaqueribe disse. O Senhor é o Deus do juízo. O Senhor é o Deus que ouve as palavras das pessoas. Se Deus ouve, certo que Deus não ouve pecadores, mas desde que ele se converta e se arrependa, mas as suas palavras de blasfema estão registrados, estão contabilizados, estão computados, estão sendo avaliados pelo juízo de Deus. Quanto mais a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz no seu propósito. Quando uma igreja ora pela uma cidade, ora pelo seu estado, ora pela sua nação, ora pela sua família, ora especificamente por essa causa, por essa maquinação de Senaqueribe, que está se opondo ao Deus vivo, glória a Deus. Ele coloca um pedido específico. Entende o que diz a Bíblia? Seja específico na oração. O versículo de número 18. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram os países das suas terras. Eles fizeram grandes conquistas, mataram muita gente, derrubaram muita gente. Mas tem uma coisa, Senhor, eles lançaram no fogo os seus deuses, porque eles não são deuses na verdade,
porque não há outro Deus, o Altíssimo. Ele é incomparável, Ele é inigualável, Ele é um Deus que é espírito e vida. Ele diz aqui a palavra, Ele não é obra das mãos dos homens, Ele não é obra de madeira, Ele não é obra de metal. Pelo contrário, o Salmo 115, né? Enquanto que muitos estão adorando um Deus morto, que tem olho e não vê, que tem ouvidos, mas não escuta nada, está mudo. Mas o Deus que Ezequias está clamando, não é um Deus inoperante, não é um Deus que no dizer de Elias, que está muito ocupado, não é um Deus que disse a Elias, clame mais alto, que eu acho que ele está dormindo. Se você clamar bem alto, você vai acordar ele. Negativo. Tem uns irmãos que diz, tem até um hino, né? Que se você for de madrugada, mas não importa a hora. Aquele que invocar o nome do Senhor, aquele que orar a Deus, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, seja meio-dia, seja de madrugada, seja ao amanhecer, seja ao entardecer, seja qualquer horário, glória a Deus. O importante, seja de joelho, ou se você está em pé. Mas tenha cuidado, se estiver com muito sono, se for orar deitado, você vai acabar dormindo. Pegando no sono, faz sonhar. Ore com a sua mente acordada. Glória a Deus, né? Então, aqui diz o texto, irmãos, que ele está orando, ele está declarando que eles obtiveram. Na verdade, Deus permite que os homens façam algumas coisas limitadamente. Deus permite. É livre-arbítrio. Deus permitiu. Até a queda do reino do norte é permissão de Deus. As nações que não adoravam a Deus, eles foram derrotados por Senaqueribe. Irmãos, se com Deus, se com Jesus dentro do barco, o negócio está difícil. Imagina você enfrentar a tempestade sem Jesus. Você já pensou nisso? Porque na hora que a tempestade chega, o que o discípulo faz? Pelo amor de Deus, Jesus acorda, o barco vai tomar, nós vamos morrer, está afogado aqui. Imagine se não tivesse Jesus. Se com Jesus já estava difícil, imagine sem Ele. Não é verdade? Mas irmãos, quando não se tem uma força, uma graça para você se aliviar as suas tensões, a você colocar todo o seu nervosismo, todo o seu estresse, toda a sua dor, porque que muita gente hoje, eu até falei, o agravamento, ele traz questões da saúde, questões psicológicas e questões financeiras. Muitas pessoas estão procurando escapar deste mundo, entregando-se a si mesmo à morte. Isso não é o caminho. Não. Os verdadeiros guerreiros são aqueles que não desistem de viver, mas eles lutam, continuam bravamente lutando, glória a Deus, com as poucas forças que ele tem, mas com a ajuda que vem lá do alto. Com a fé em Deus, como diz o irmão, perdeu tudo, mas com a fé em Deus, Deus vai nos ajudar, Deus vai nos fortalecer, encorajado, fortalecido, vivificado. Meu irmão, aí pode ter certeza, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, essa é a oração de Ezequias. E aí, Senaqueribe conseguiu os seus intentos, porque onde não tem oração, aonde não tem intercessão, o inimigo destrói, o inimigo acampa-se, reina suicídio, reina violência, reina dor, reina inimizade, mas com a oração, Deus tira a inimizade, Deus quebra as barreiras, Deus repreende o poder das trevas, Deus manifesta a sua luz. E o interessante, a oração de Ezequias, ela conclui dizendo, para a gente concluir agora, o versículo de número 20. Agora, pois, ó Senhor, agora, nosso Deus, livra-nos das mãos de Senaqueribe, livra-nos das mãos do opressor, livra-nos das mãos do iníquo, para que todos os reinos da terra conheçam
que só tu és o Senhor. Essa é a oração que Jesus fez, que eles creiam em ti, que todos possam, que a tua palavra, que eles creiam na palavra, e que todos aqueles que vão ouvir a tua palavra, creia que tu me enviaste, para que eles creiam e sejam salvos. Essa é a oração, esse é um dos ensinamentos sobre oração, é essa questão de você orar pela salvação dos povos, das nações, das pessoas, dos vizinhos, do seu bairro, da sua comunidade, do seu estado, oração pelo seu país, oração por aquelas pessoas difíceis. Irmãos, não tem coisa mais importante do que a oração intercessória pela salvação de vidas. Se você nesta noite deseja abraçar a fé em Jesus, glória a Deus, a nossa oração é para que o Cristo da cruz, que morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, ele você possa conhecer, não o Cristo morto, como eu preguei no domingo, não o Cristo da cruz, não o Cristo da sepultura, mas o Cristo que saiu da sepultura, que venceu a morte. Se você conhecer, se você confessar a Ele, conhecer a Cristo, essa é a oração da igreja aqui no Alto da Paz, é a oração da igreja Assembleia de Deus, desse ministério, é a oração do povo de Deus, para que todos conheçam que só Tu és o Senhor. Amém, irmãos? Que o Senhor venha abençoar a sua igreja nessa noite, abençoe o seu povo neste lugar, abençoe os irmãos que estão assistindo através dessa live. Irmãos, então a gente conclui aqui essa mensagem, né? Aqui nós aprendemos o exercício de uma oração simples de Ezequias. Mas, irmão, do versículo 21 em diante, vocês vão ver aí. A resposta vai vir. Vai aprender a mexer com Deus, né? Mas o negócio aqui foi tão sério que Deus disse que ia botar um anzol nos queixos. Disse que nenhuma flecha ia ser atirada. Deus ia invalidar todas as artimanhas. Então, irmãos, esse momento é um momento muito propício para a gente exercitar esse ministério da oração intercessória, tá certo? Quem precisa aqui nessa noite ainda de oração? Eles vêm aqui também, né? Vamos fazer uma oração de conclusão nesta noite. Se há alguém que nesta mensagem, né, que nós vamos depois estar sendo transmitido pela página do YouTube, nós vamos transmitir pelo YouTube, se você deseja receber, não a religião cristã evangélica, mas receber o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua vida, confessar que Ele é Deus, Ele quer fazer uma aliança com você nessa noite. E a oração do pecador, qual é a primeira oração que o pecador faz? Eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Eu reconheço agora que a partir desse momento, eu entrego a minha vida ao senhorio de Cristo. E que a partir desta noite, a partir desta data, seja um novo começo de Deus na minha vida. E que a graça possa me envolver. E que eu receba de Deus o perdão dos meus pecados. E a partir da cruz, uma nova história seja contada na minha vida. Oh, aleluia! E que em nome de Jesus o Senhor venha fortalecer os joelhos desconjuntados, as mãos fracas. Muitas vezes as mãos estão calejadas, estão enfraquecendo, tal como Moisés orando no Monte Horebe. Ah, Senhor, a oração, as mãos de Moisés enfraqueceram, ele baixou as mãos, mas Arão e Ur ajudaram Moisés a levantar as mãos para que Deus pudesse dar vitória a Josué naquela guerra, naquela batalha. Enquanto as mãos aos céus eram levantadas, enquanto as mãos aos céus eram colocadas, Deus entrava na guerra a favor do seu povo. Deus entrava na guerra contra aquela nação. Deus entra na guerra contra os principados, contra as potestades, contra o poder das trevas, contra todo o poder do mal.
e que em nome de Jesus Cristo, o Senhor visite essa pessoa que está doente, que está enferma, e que nós possamos estar nessa noite recebendo renovo, reforço, restauração, avivamento, força do alto. O Senhor venha ministrar a bênção de Deus sobre as famílias, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, nós oramos nessa noite em nome de Jesus pela cura dos doentes, Senhor. Oramos pela restauração dos oprimidos, Senhor. Oramos para aquele que está perdido possa ser achado, para aqueles que estão, Senhor, desgovernados, que possam ser não manipulados, mas que possam ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. É a nossa oração nessa noite. Ouve do céu e atende, ó Deus, pois no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, é o que nós oramos e já te agradecemos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações, o poder do Espírito Santo, seja com toda a igreja aqui presente, na sua casa, no seu lar, e desde agora e para sempre. E quem tem fé, diga amém. Amém. A paz do Senhor para todos.